Em uma sociedade em que a gente é literalmente bombardeado pela televisão, pela mídia e por outros meios de intercomunicação como Instagram, Facebook, celular, que eu estou na minha mão neste exato segundo, dentre outras coisas, a gente deve manter em dia um dos principais pontos da filosofia que sempre deve ser abordado, que é o pensamento próprio. Que nada mais é que o poder de se questionar, que no caso é virar para si mesmo e falar por que aceitar tal coisa. E eu sei que ouvindo, tipo, às vezes só sobre o pensamento próprio, a gente às vezes, parando e analisando bem superficialmente, a gente pode não perceber a importância. Mas, além de ser um dos principais pontos da filosofia, isso é uma das coisas que a gente mais deve manter em dia. Afinal de contas, o pensamento próprio é nada mais do que o próprio questionamento. Porque quando você tem um poder de questionar, que, como o próprio nome já diz, você vira para algo que incomoda, tipo os cachorros que estão latindo ali na rua, e pergunta para eles assim: por que vocês estão latindo? Por que vocês me incomodam? Ou então você vira simplesmente para aquela reportagem na televisão. Ou então você vê uma reportagem e vê que alguma coisa ali tá meio sem sentido. Começa a se perguntar: por que eu devo crer nessa informação? Por que isso tem sentido? E dentre outros fatos, isso é uma das principais pontos para a gente ter um poder de questionamento. Sócrates já, como ponto principal para tal ato, nós podemos pegar um dos maiores filósofos já existentes, se não o maior, o não aclamado Sócrates. Ele simplesmente saía pela cidade de Atenas e saía simplesmente questionando as pessoas de uma maneira tão única. Ele chegava nas pessoas e perguntava sobre elas, tipo, qual a sua religião, qual a sua religião, qual a sua opinião política, qual a sua religião, qual o seu pensamento político, dentre outras coisas. E logo após a pessoa responder, ele virava e perguntava: por que você crê em tal coisa? Por que não naquilo? Por que nisso? E realmente, isso é um dos principais pontos que a gente deve ter no pensamento próprio. Mas uma das coisas que eu acho que. Mas eu acho que um dos principais momentos que a gente deveria usar o pensamento próprio e o próprio raciocínio seria na hora que a gente simplesmente começasse a usar uma rede social, por exemplo. Afinal de contas, a gente se depara diariamente com muitas coisas que simplesmente não tem sentido. Por exemplo, a própria cultura musical brasileira, aquilo ali cultura musical brasileira, uma coisa simplesmente decepcionante, sejamos sinceros. Então a gente ia. Bom, na verdade eu não vou julgar ninguém. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que se é meu ponto de vista. Então, se a pessoa simplesmente gostar, eu respeito, mas eu gostaria de cobrar respeito também. Mas do meu ponto de vista, a gente deveria olhar pro ponto, pra música brasileira, por exemplo, e começar a se questionar. Tipo, por que a música brasileira é boa? Por que o funk, por exemplo, que é uma das músicas mais aclamadas, um dos clássicos, um dos gêneros musicais mais aclamados, sorry, existentes no Brasil, é tão bom? Porque quando eu, porque quando eu vou para a escola, eu não consigo focar. Eu não consigo simplesmente focar na escola. Por que não gostar da escola? Por que não estudar tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? E eu acho que isso é um dos principais pontos da filosofia. E é um dos pontos mais básicos. Portanto, eu acho que o poder de questionamento é uma das coisas que a gente mais deveria estudar e sempre manter em dia. E é só isso mesmo por hoje. Obrigado por ter ouvido esse podcast. Eu espero que eu tenha agradado vocês. Pode não ter sido um dos melhores do meu canal, se bem que eu não gravei, só gravei um podcast, mas deixa quieto. Mas, pelo menos, obrigado, você está no podcast do Gu. Até a próxima!